Eu não sei vocês, mas eu fico... Aquela velha brincadeira, né, de imaginar um sujeito que cai de Marte aqui, né, falando português, né, ou então a gente entendendo a linguagem que se fala em Marte, e aí a gente tentar explicar para o marciano que é o seguinte, o Brasil é hoje talvez o país que mais vacinou no mundo, um dos que mais vacinam, está no topo dos que mais vacinam, né? Tanto em números absolutos como percentualmente, nós temos uma vacinação bastante avançada. Eu estava olhando os números, inclusive, da dose de reforço, estamos bem, né? Quem paga, quem sustenta essa vacinação é o governo federal, né? Portanto, sai verba do governo federal. A vacinação é feita via SUS, que é um organismo federal, e, no entanto, nós temos um presidente antivacina, e que arca com o custo político de ser antivacina e de dizer coisas antivacina. Eu acho, né? Entra se quiser, mas eu acho que o Marcelo, coitado, não ia entender. Ele fala, mas por quê? Mas por que o cara faz isso? Agora, eu noto, ao mesmo tempo, que faço essa constatação, que, para mim, em princípio, ela não faz sentido, quer dizer, eu tenho uma... A brincadeira que eu faço sempre, né? Eu fui monitor de matemática e física, né? No colegial. Eu tenho uma cabeça lógica, né? E acho que a falta de lógica, eu sou inclusive favorável, assim, acho que deveria ter aula obrigatória de lógica nas escolas, mas primeiro a gente precisaria formar os professores de lógica também, porque senão não adianta. Não faz sentido. Agora, a militância anti-vacina é hoje um dos pilares da extrema-direita no mundo. Então, o que a gente tem de novo aí, acho que esse fenômeno não foi devidamente pensado, estudado no Brasil. Fenômeno não, porque fenômeno muitas vezes é aquilo cuja causa você não conhece ainda. Mas esta evidência que nós temos aqui, por incrível que pareça, com toda a sua tacanhice, com todos os seus absurdos, com todas as suas ridicularias, o bolsonarismo é a primeira vez em que a direita brasileira, a extrema-direita, se internacionalizou. Vocês já repararam isso? Uhum. Nós temos uma extrema-direita internacionalizada. Nunca tivemos. A extrema-direita brasileira sempre foi muito caipira. Eu dou um exemplo. Né? Nossa, essa ideia é muito boa, preciso escrever a respeito. Essa ideia que eu vou ter agora é muito boa. Que eu acabei de ter. Você pega o integralismo aqui, que deveria ser a versão nativa do fascismo, do nazifascismo, e ainda assim ela é bastante autoritária, tal, mas ela não é nazifascista. O nosso integralismo não é nazifascista, ele é autoritário, como é a extrema-direita. Mas nazifascista, por exemplo, a nossa extrema-direita integralista, ela era nativista. Ela exaltava índios. Ela tinha... minha caneta voou. Havia muitos mulatos no integralismo. Tem um livro do J. Chazin, Integralismo de Plínio Salgado, que fala um pouco desse histórico nativista, porque, veja só, o fascismo é nacionalista, o nazismo é nacionalista, mas o movimento fascista ele tem um aspecto internacionalista. Ele tem características comuns na Europa toda. Mesmo na Argentina, que também teve a sua expressão nazifascista, a característica racista é essencial. O nosso integralismo não foi. Então, assim, a nossa extrema-direita sempre foi, a seu modo, uma extrema-direita caipira, localista. A primeira vez em que a direita brasileira tem uma dimensão internacionalista é agora, com o Bolsonaro. E o movimento anti-vacina é uma das bases, é um dos pilares dessa extrema-direita internacional. Aí se vocês me perguntarem, mas porra, por que é que
a extrema-direita vai se antivacinar. E, queridos, aí realmente eu não tenho explicação. Por que é que a extrema-direita resolveu ser anti-ciência? Ela resolveu combater vacina, ela resolveu combater a Terra redonda, ela resolveu... né? Tem uma raiz aí de fundamentação religiosa, é um dos caminhos que eu imagino, por exemplo, é que essa extrema-direita ela tem um pé bastante forte em movimentos evangélicos fundamentalistas americanos, por exemplo. Né? Então, ali tem um pé bastante forte. Também tem em setores ultraconservadores do catolicismo europeu. Então, tem um fundamento religioso que você acaba encontrando. Mas isso, assim, é um aspecto. Né? Eu não ousaria dizer que isso está no centro da coisa. Existem esses elementos. Né? Agora, esse movimento antivacina, essa adesão do Bolsonaro é essa internacionalização da direita. Tanto é que o Eduardo Bolsonaro ele traz para cá, né, congressos para a extrema-direita. Porque, do ponto de vista da eficácia do discurso, é obviamente eficaz, é obviamente contraproducente. É claro que o Bolsonaro quebra a cara com isso. Vejam, ele se lançou na cruzada contra a vacinação das crianças. Onde é que está isso? No mundo inteiro. Isso está no mundo inteiro. É uma palavra de ordem. Né? Estão querendo vacinar as nossas criancinhas, destruir as nossas criancinhas.